Falarmos de boa-fé virou um ideário bastante comum no direito brasileiro, principalmente com o advento do Código de Defesa do Consumidor. Em 1990, quando o Código foi promulgado, entrou em vigor em março de 91, a grande bandeira do Código de Defesa do Consumidor era a ideologia da boa-fé germânica, a chamada boa-fé objetiva. E o professor Marcelo, que também é professor das Faculdades Metropolitanas Unidas, está aqui presente, saúdo a ele essa manhã, sabe muito bem, ele dá aula também de direito do consumidor, que houve, por assim dizer, um frisson muito grande. Não sei se os advogados que já advogavam na década de 90 se recordam, mas a boa-fé virou a grande solução para todos os males da humanidade, assim como virou recentemente o princípio da proteção da dignidade da pessoa humana. Serve para curar tudo, desde unha encravada até câncer terminal. Isso é bastante comum, principalmente porque nós temos, na nossa formação jurídica, influências que não são jurídicas. E palavras que fazem a moda, quando pegam, ficam. Vejam só, o professor César Clure se lembrou de uma palavra que pegou na moda, que é uma teoria alemã, bastante contestada dentro da própria Alemanha e que nós no Brasil transformamos como se fosse a solução para todos os males, a teoria do diálogo das fontes. E que nós achamos que é uma teoria universalizante, quando é uma teoria que pegou mais no Brasil do que na própria Alemanha. Por quê? Foi colocado para nós aqui no Brasil, foi trazido para o Brasil, com bastante credibilidade, talvez pela maior figura do direito do consumidor brasileiro hoje, a professora Cláudia Lema Marx, que foi discípula do professor Erich Jaime, na Alemanha, que é o criador da teoria do diálogo das fontes, a importância dessa teoria. E a palavra da moda foi diálogo das fontes. Agora eu quero perguntar uma coisa para os senhores. Vejam só como palavras mexem com pessoas, pouco importando se essas pessoas são formadas ou são pessoas mais simples, sem formação nenhuma. A lei dialoga com outra lei? Pensem na ideia do nominalismo, para compreendermos como as palavras acabam nos absorvendo e muitas vezes nos levando a conclusões que não são tão claras e tão óbvias. Leis dialogam ou operadores que interpretam os textos normativos dialogam entre si? O que é que os senhores acham? Então, a própria ideia de diálogo das fontes é uma ideia bastante polêmica, e na própria Alemanha, por conta disso. Não estou aqui para destruir a teoria do diálogo das fontes, não é isso? Eu peguei aqui como exemplo, porque o exemplo foi perfeito para essa manhã, para que possamos entender boa-fé e confiança. Para nós brasileiros, quando se falou, temos a boa-fé objetiva entre nós como um princípio revolucionário no direito contratual brasileiro, e realmente o é, e nós compramos o peixe, como se diz por aí. Só que o peixe não é exatamente o peixe do jeito que a gente pensa que é. E há um grande problema até agora de diálogo, não das fontes, mas de diálogo das pessoas, por motivos culturais, para uma adequada compreensão do que é a boa-fé contratual. Esse grande problema ocorre porque nós temos uma formação histórico-cultural completamente diferente da formação histórico-cultural do germânico. Temos algum alemão aqui? Nenhum? Não estou vendo nenhum. Aqui? Ninguém? Cadê os alemães? Ah, um alemão aqui. Pronto. Olha o alemão aqui. É um genuíno alemão, não tinha reparado. Desculpa, professor Nelson, desculpa. Perdoe. Bem, ninguém levantou, não. Ninguém levantou, tá certo. Muito obrigado, me salvou a pele. Né? Vejam só. A nossa ideia de boa-fé, por mais que queiramos negar
é uma ideia relacionada à intenção. Desde os bancos da faculdade, no primeiro ano, nós aprendemos que se a pessoa tem a intenção de prejudicar alguém, essa pessoa tem que ser responsabilizada por isso. Há inúmeros professores de primeiro ano de cursos de direito que até hoje ensinam, e agora errado, desde 2002 completamente errado, que dolo é a intenção de causar prejuízo a uma pessoa, e isso leva à anulação do ato ou do negócio jurídico. Isso serve para direito penal, não serve mais para direito civil. Em direito civil tem que distinguir o que é dolo vício de consentimento e o que é dolo elemento de responsabilidade. Porque na nossa cabeça nós temos a ideia que se eu quero prejudicar alguém, sou responsabilizado. Se eu não quero prejudicar alguém, apenas serei responsabilizado se eu agir com imperícia, com negligência ou com imprudência. Nada mais falso. Nada mais falso para o novo direito brasileiro que se instaurou, primeiramente, com o Código de Defesa do Consumidor em 90 e depois com o Código Civil em 2002. Então nós estamos ainda defasados 20 anos numa linguagem que deveria estar melhor propagada no fórum, no meio forense, e que leva muitas vezes a incongruências de julgados de primeira instância e de tribunais superiores a respeito de um tema tão importante quanto esse. Porque contrato é uma das coisas que mais ocorrem na sociedade. Desde a sociedade antiga, os 3 grandes institutos são família, contrato e propriedade. O professor Lauro Malheiros falou aqui sobre a propriedade. Sem contrato não se adquire propriedade hoje em dia praticamente, a não ser que se ainda busque ideias antigas em forma de aquisição originária de propriedade, como a ocupação. Não há como se circular produtos e serviços, ou na linguagem dos civilistas, bens, senão por meio de contratos. Então a boa-fé tem uma importância gigantesca quando se discute a sua existência ou a sua inexistência em contratos. Mas se a linguagem nossa está deturpada diante do texto legal, das duas uma, ou o texto legal não ganha a vigência que deveria ganhar de verdade, e fica um texto mais fraco, na prática, ou a cultura dos operadores do direito muda e se adequa ao texto legal. Senise, eu não estou te entendendo. Vamos então brincar de história. Era uma vez a boa-fé subjetiva. O que é a boa-fé subjetiva? É a boa-fé que busca a justiça equitativa a partir de um juízo de conscientização. Ou seja, o que se analisa não é apenas a conduta exteriorizada do agente, mas o que se analisa é a sua intenção de atingir determinado resultado. É o senso de justiça própria do agente. Por isso se fala que é uma boa-fé psicológica. Analisa-se o que a pessoa pretendeu ao realizar determinada conduta. Essa ideia de boa-fé subjetiva é uma ideia francesa, modernamente falando. E nós, no nosso direito, nós somos de raiz franco-romanos. A nossa raiz de direito é a raiz francesa, é a raiz romana. É a raiz que então que trabalha com uma boa-fé por consciência. Essa raiz da consciência foi ressuscitada depois da queda de Roma pela Igreja. Não havia direito
tão eficiente na Europa depois da queda de Roma do que o próprio direito romano. Mas o direito romano não era adotado por ninguém mais, porque os bárbaros haviam destruído Roma, invadido Roma, e estabelecido um direito fundado do jeito que era, o deles, com base na tradição oral e com base nos costumes. Mas a igreja, procurando se estabelecer, se fortalecer como entidade, a igreja é a primeira grande entidade que surge na Idade Média, que passa a ter um status sem ter território, como se governo fosse. Pode reparar, a igreja foi uma grande precursora do direito internacional, e de um direito internacional onde o Estado não tem território, a igreja não tem território. A igreja passa, através do trabalho dos glosadores, a ressuscitar aquele direito que melhor seria para que ela estabelecesse o seu conjunto de normas, ao qual se deu o nome de direito canônico, de direito eclesiástico. E a igreja constrói esse conjunto de normas baseado no quê? No direito romano que havia sido destruído pelos bárbaros. Nesse direito romano, a igreja fala, nós não podemos adotar o direito romano num sentido pagão. Temos que adotar o direito romano num sentido cristão. Qual é o sentido cristão para o direito romano ser adotado pela igreja? O sentido cristão é o seguinte: constrói-se a teologia para e passo com o direito na Idade Média, dentro da Igreja Católica, através de concílios e de várias aprovações de normas, pela igreja. A ideologia é: o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então, o homem que pecar, esse morrerá. Mas, para que ele não morra, Jesus Cristo veio à Terra e ele tem que salvar. Salvou a humanidade inteira. Basta o homem aceitar essa salvação e ser purificado das suas faltas. Qual era a expressão que a igreja usava para purificação? O homem tem que ser santificado. Como o homem é santificado? Quando ele cumpre uma sanção. Sanctus, do latim, significa purificação. Então, o homem que pecar, esse morrerá, mas se ele cumprir a pena, ele poderá ser salvo. Essa cultura é uma cultura tipicamente católica. É a cultura onde, se nós cumprimos a pena pelo que nós fazemos, nós podemos ser liberados, eximidos disso. E na Idade Média se desenvolveu, então, a teoria do pagamento de indulgências, para que a pessoa, ao invés de ir ao inferno diretamente, fosse ou a um purgatório, ou para se evitar até o purgatório, fosse salva. O pagamento de indulgências seria a maneira pela qual a pessoa poderia ser restaurada por suas obras, aceitando-se assim a salvação que há em Cristo Jesus. Então, para a ideologia católica, o dolo é indispensável para a responsabilidade. Indispensável. Isso nos leva a entender melhor que toda a construção do direito na Idade Média e que influenciou estrondosamente a construção do direito francês e, portanto, do nosso direito brasileiro, é a construção do direito de que se você faz uma coisa errada, você precisa cumprir a pena para ser salvo. Essa ideologia existe porque nós fomos colonizados, não por um Lisboa, apesar de eu ser Lisboa, mas fomos colonizados por milhares de Lisboas. Não foi isso? Por vários Trás-os-Montes que vieram para cá e nos colonizaram. E que eram católicos, cujo direito é de formação católica, cuja orientação cultural é católica, e nos passa, então, portanto, uma ideologia católica.
Não estou aqui para reprovar ou aprovar as ideologias. Estou aqui para mostrar para os senhores motivos. Só que houve uma coisa um pouquinho diferente. Houve na Germânia, ainda não era Alemanha, um movimento religioso contra a Igreja Católica, contra o pagamento das indulgências, contra a salvação pelas obras, levantado por Martin Luther, que nós conhecemos como Martinho Lutero, que é o grande reinventor do cristianismo sob um aspecto de protestantismo. E Martin Luther, através da sua dieta de Worms, estabelece as 96 teses da justificação pela fé, dizendo que as pessoas não se justificam, as pessoas não são purificadas por aquilo que fazem, mas a salvação vem pela graça e não pelas obras. Estabelece um ponto de divergência crucial. O catolicismo, de um lado, defendendo a salvação pelas obras. O luteranismo, de outra sorte, seguido por vários movimentos protestantes que se espalharam pela Europa nos anos subsequentes, estabelecendo a salvação pela graça. Ou seja, na salvação pela graça, não há necessidade de você buscar a santificação, porque a santificação já foi obtida quando Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar, no meu lugar. Então, a ideologia protestante não é a da salvação de acordo com o que você quer, mas a salvação pelo simples fato de você aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. Então não se analisa o dolo da maneira que o católico analisa. Não se analisa o dolo da maneira que o direito francês analisa. A ideologia do dolo é uma ideologia que passa muito mais pela análise do fato em si do que pela análise da consciência, do que pela análise psicológica do que o indivíduo pretende. Perceberam como culturalmente é diferente? Seria a mesma coisa que nós disséssemos hoje para aqueles que não são católicos, que são evangélicos em geral. Você tem que aplicar no direito uma ideologia parecida com aquilo que você acredita na religião. Perceberam a dificuldade? A nossa cultura jurídica, ela é extremamente catolicizada. E vem um Código de Defesa do Consumidor em 1990, adotando uma cultura jurídica não catequizada. E o Código Civil de 2002 adota uma cultura jurídica não catequizada, em algumas partes, não em todas. A boa-fé subjetiva é a boa-fé psicológica, porque, como boa-fé francesa, é a boa-fé que trabalha com a intenção, com o senso de justiça do agente. A boa-fé objetiva é a boa-fé factual, comportamental, porque não trabalha com o senso de justiça do agente, mas trabalha com a busca de uma purificação da análise da conduta externa do agente. Uma boa-fé, a subjetiva, torna indispensável a análise do que o agente pretendia. A outra boa-fé, a objetiva, torna dispensável a análise dessa conduta do ponto de vista de senso de justiça própria do agente. Na boa-fé objetiva, se analisa apenas o comportamento exteriorizado do agente. Os senhores vão concordar comigo que, então, nós temos um grande embate para o direito civil, para o direito do consumidor e também para a chamada boa-fé no processo. Porque nós temos o hábito de sempre catolicizar a boa-fé objetiva. Porque está impregnado na nossa cultura, está impregnada na nossa educação. Na nossa educação, ainda que a pessoa seja evangélica, quando ela sai da igreja, ela retorna à catolicização, porque a formação histórica nossa é essa, porque a formação educacional nossa
é essa. Mas a boa-fé objetiva, ela torna a análise psicológica da conduta do agente minimizada e, quando muito, suprimida. O Código de Defesa do Consumidor adota, ele todinho, o princípio da boa-fé objetiva. No seu artigo 4º, inciso 3º. O Código Civil brasileiro deixou de ser um código romano, franco-romano, e passou a ser um código franco-romano-germânico. Assim, quando trabalha com teorias da posse, para discutir posse, ele continua restrito à ideia da boa-fé francesa, a boa-fé subjetiva. Quando discute posse, ele discute o possuidor é de má-fé ou o possuidor é de boa-fé. Ele discute a boa-fé subjetiva em toda a sua profundidade. Quando o Código Civil adota a definição de ato ilícito no artigo 186, expressamente discute a boa-fé subjetiva, trabalhando mais uma vez com a ideologia da teoria subjetiva da responsabilidade. Então, podemos dizer que para a responsabilidade extracontratual, nós podemos ter vários casos de análise da boa-fé subjetiva. Para responsabilidade decorrente de análise de posse e propriedade, discute-se boa-fé subjetiva. Mas o Código Civil de 2002, contrariamente ao Código do Titio Clovis, adota a ideologia da boa-fé objetiva no artigo 113, quando discute a teoria do negócio jurídico. No artigo 422, quando discute a principiologia dos contratos civis e empresariais, que até hoje, em virtude da unificação, estão agora no Código Civil, até segunda ordem. De repente é aprovado o projeto de Código Empresarial, né? E aí se estende... mas Senise, por que ele botou um artiguinho sobre boa-fé objetiva em teoria do negócio jurídico e nos contratos ele bota o artiguinho de boa-fé objetiva? Não é a mesma coisa? Não, porque testamento não é contrato, por exemplo. Testamento é negócio jurídico, não é contrato. Então, o testamento é boa-fé objetiva. Agora, por causa da teoria geral do Código Civil brasileiro. Mas, Senise, como é que eu vou conseguir distinguir quando a lei fala que a boa-fé é objetiva, quando a boa-fé é objetiva? Para que serve essa porcaria toda? Seguinte, quando você pegar o texto de lei e você identificar na expressão daquele artigo algo como boa-fé e probidade, ou boa-fé e lealdade, a boa-fé ela é a objetiva. Ué, como assim? Muito fácil. Eu não falei para vocês que nós éramos franco-romanos e agora viramos franco-romano-germânicos? Não falei para vocês que na Igreja Católica a boa-fé é subjetiva e na Igreja Protestante a boa-fé é objetiva? Vamos brincar desse jeito? Não é exatamente isso, mas vamos brincar assim? Então, o que acaba acontecendo? A expressão boa-fé subjetiva, no alemão, ela se escreve Guter Glauben, com N no final. Guter Glauben. Guter Glauben. Ok? A expressão boa-fé objetiva, no alemão, se escreve Treu, T-R-E-U, und, U-N-D, Glauben, G-L-A-U-B-E-N, igualzinho ao do outro. Treu und Glauben.
O que quer dizer uma expressão e o que quer dizer a outra? Uma expressão significa a boa-fé, no sentido de lealdade por fidelidade, é a boa-fé objetiva, lealdade por fidelidade. E a outra significa a boa-fé subjetiva, lealdade por intenção, por desejo. A ideia da boa-fé objetiva tem o seu histórico no ano 1000 de nossa era, quando num contrato vassálico, que eu falei aqui inclusive na outra palestra que o professor César me convidou, se estabelecia uma ideia comportamental de aceitação ou não do estrangeiro que entrava no feudo. Então o estrangeiro chegava lá, o pessoal do feudo já chegava: o que é que você está querendo aqui? E ele, se ele quisesse estar ali apenas transitoriamente, ou mesmo se quisesse manter residência fixa, vamos assim dizer, ele precisaria ter a aprovação do dono do feudo. Então ele era encaminhado até o dono do feudo. Quem fala isso é um historiador, a obra não é jurídica, Ganshof, numa obrinha pequenininha chamada Que é Feudalismo, e ele simplesmente tinha que se ajoelhar perante o dono do feudo. O dono do feudo virava para ele e falava: o que você quer aqui? Ele explicava rapidamente. E então ele apresentava as armas que ele tinha, ou aquilo que fosse mais perigoso, para o dono do feudo, depondo aos pés dele, num ato de juramento de que ele estaria ali para ser leal. O dono do feudo poderia então simplesmente pegar a espada que havia sido deposta e cortar a cabeça da pessoa na frente de todos, se não confiasse na pessoa. Opa, surgiu a palavra na segunda parte da palestra: confiança. Não conhecia a pessoa, nunca tinha visto a pessoa, não sabia se a pessoa tinha intenção realmente de fazer o bem ou não, não tinha nenhuma prova se a pessoa era bem intencionada ou não. Ele simplesmente iria, olhando para a cara do freguês, meio lombrosiano isso, né? Dizer: confio ou não confio. Se não confiasse, matava ou mandava matar, ou então expulsava. Se confiasse, ele pegava a espada e honrava aquela pessoa, dando boas-vindas para ela, para que ela entrasse no feudo e fosse incorporada ao feudo. O contrato vassálico de confiança surge a partir de então, e é em cima desse contrato que é erguida toda a história do direito contratual germânico. Está aí a história da boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva veio para o Brasil com o nome de boa-fé objetiva, nada mais falso. Os alemães na Alemanha não falam só o princípio da boa-fé, falam do preço da moeda. Quando se fala em boa-fé objetiva, não é apenas a análise da conduta exteriorizada do agente. Isso é análise da boa-fé. Eu tenho que descobrir qual é a expectativa legítima que essa conduta gera. Isso é confiança. Para o alemão, e nós temos que aprender um pouco de alemão agora, porque estamos com o direito germanicizado nos contratos, você apenas pode falar em cumprimento pleno da ideia do que a gente chama de boa-fé objetiva, se houver cumprimento pleno da ideia do que os alemães também chamam de confiança. Então eu tenho que analisar uma relação contratual deixando de lado a intenção do agente, verificando a conduta exteriorizada dele e verificando qual é a expectativa que ele gera por força daquele pré-contrato, por força daquele contrato, por força dos efeitos pós-contratuais, como assistência técnica. Qual é a expectativa que ele gera? Isso é confiança. A análise da expectativa não é feita numa ideia minimalista, porque cada um pensa de um jeito. Eu posso ter uma expectativa de algo que é pequenininho e pensar que é grande. Posso ter uma expectativa de algo que é grande e pensar pequeno. Um consumidor tem uma expectativa a respeito sobre uma assistência técnica de uma montadora que o outro consumidor não tem com relação àquela mesma montadora. A expectativa legítima para o alemão não é uma expectativa legítima que se analisa individualmente.
Confiança contratual se analisa numa ideia de estándar. Ou seja, naquelas circunstâncias do caso, para qualquer pessoa, não apenas para o consumidor que está ali comprando, mas para qualquer pessoa que estivesse no lugar dele, a expectativa estaria sendo concretizada? Então não é o que eu espero se a assistência técnica não me dá. Não é o que eu espero se o vendedor não informa corretamente o problema do televisor. Mas é o que qualquer pessoa no meu lugar esperaria. A isso o alemão chama critério de razoabilidade, que nós até falamos isso um pouco no Brasil, muito pouco. E que o STJ já tem falado em alguns julgados, aplicado inclusive o princípio da confiança contratual entre nós. Desculpa, estou muito ruim. O STJ já tem reconhecido o princípio da confiança em alguns julgados sobre planos de saúde, em alguns julgados sobre contratos bancários, no que diz respeito à não informação, não liberação de extratos quando o correntista tem o seu nome remetido para o SPC Serasa. Já tem trabalhado com a ideia de confiança, até mesmo no contrato de entrega do carro para o manobrista do restaurante, reconhecendo ali que há a confiança contratual, porque se estabelece um contrato de depósito, porque a pessoa que deixa o carro para o manobrista do restaurante está confiando que esse carro será guardado devidamente. Até isso o STJ já fala. O princípio da confiança, então, tem sido adotado pelos tribunais superiores brasileiros. Talvez não do jeito que os alemães adotam, porque nós temos um problema cultural. Mas aí fica a pergunta, e nós que operamos, e a grande maioria opera na primeira instância e na segunda instância? Nós não estamos ainda trabalhando com isso. Estamos trabalhando muito pouco com isso. E pior, estamos deixando que os tribunais superiores criem jurisprudência, façam uma jurisprudência importantíssima, mas sem que essa jurisprudência venha de uma raiz democrática dos operadores do direito, venha por baixo. Porque o princípio existe na lei, implícito, a boa-fé, Treu und Glauben, é boa-fé por confiança, é essa a tradução mais próxima que existe para nós na língua portuguesa, é lealdade por confiança, e nós não estamos adotando isso na base. Isso quer dizer que nós estamos formando uma ideologia de boa-fé objetiva completamente distorcida daquilo que a sociedade jurídica brasileira deveria formar. Quem está interpretando o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor para aplicar boa-fé e confiança, na verdade, é o STJ. Em última ratio. Por que é tão importante trabalharmos com a confiança? Vamos dar um exemplo bastante grotesco. Se você vai a uma loja e compra um televisor, ou melhor, compra um computador, pedindo para o vendedor, eu quero o computador mais eficiente que existe quanto à velocidade, quanto à memória que existe. E o vendedor lhe oferece o computador que está nessa melhor situação na loja, pelo princípio da boa-fé subjetiva, não há nenhuma responsabilidade se depois o consumidor descobre que aquele não era o melhor computador que existe no mercado, mas era o da loja. Isso na boa-fé subjetiva se chama dolus bonus. Dolus bonus não anula o negócio jurídico. Então, é a ideologia da boa-fé subjetiva. Se você vai na loja e pede o melhor computador que existe no mercado, e o vendedor te dá o da loja, ele não pode ser responsabilizado, você não pode devolver o computador. Para que ele seja responsabilizado, você teria que provar o dolo omissivo, que na prática não dá para provar. E o dolus aqui é dolus bonus. Pela teoria da boa-fé objetiva, que envolve confiança, olha só a importância. Pouco importa se o vendedor não sabia que existia um computador melhor no mercado. É esse que é o ponto. Ou seja, fragiliza-se a posição, vamos trabalhar com relação de consumo aqui, fornecedor, para um reequilíbrio, uma busca de contrato justo.
Porque o justo não é a pessoa que queria o melhor computador do mercado ficar com o melhor computador da loja. Na ideologia da boa-fé objetiva, a ideia é a expectativa do consumidor foi quebrada porque ele queria o melhor computador do mercado e só teve o melhor computador da loja. Quebra de expectativa, quebra de confiança. A confiança, então, não se mensura pelo fato do vendedor querer prejudicar ou não o comprador. Percebam, senhores, ela se mensura por um critério de expectativa legítima. Expectativa legítima de qualquer um de nós que não somos da área da informática é, ao entrarmos numa loja, quando pedimos o melhor computador do mercado em memória, quanto a capacidade de memória, isso é um critério objetivo, é que esse computador nos seja oferecido para a venda, e não outro. Pouco importando se o vendedor sabe disso ou não. Na confiança contratual, há uma proteção ainda maior do comprador. Essa é a vantagem da confiança contratual. Como é que se busca contrato justo? A questão é cultural. Você busca o contrato justo ou trabalhando nessa linha de que as pessoas que não têm o conhecimento técnico têm que ser protegidas através de uma expectativa legítima que elas têm, ou você trabalha com a ideia de contrato justo numa ideologia de que as pessoas que não têm conhecimento técnico têm que se informar. Não estou dizendo, então, que boa-fé subjetiva significa contrato injusto. Eu estou perguntando para vocês agora o que é mais justo, o que é mais equilibrado, o que é equitativo. É que as pessoas que não têm o conhecimento técnico sejam protegidas pela lei ou que elas tenham que procurar se informar para que elas saibam exatamente o que comprar quando elas não têm o conhecimento técnico para tanto. Está nas mãos de vocês a resposta. Se coloque no lugar de qualquer pessoa assim, nós somos assim. Quem aqui é técnico de computador, PhD em computador? Quem aqui é técnico de laboratório de farmacêutico? Técnico especialista nas substâncias químicas para elaboração de medicamentos? Quem aqui conhece contratos bancários, conhece investimentos financeiros como ninguém, ao ponto de se degladiar com corretoras na Bolsa de Valores? Nós não temos conhecimento técnico. A falta de conhecimento técnico exige a nossa proteção. A lei tem que proteger a grande massa justamente porque ela não tem conhecimento técnico. Então, tem que realmente fazer com que essa grande massa, ao adquirir produtos, possa adquirir esses produtos com uma expectativa legítima, confiando em quem os fornece. E eu apenas termino, que já falei muito, apesar de estar sem voz, mas se eu estivesse com voz, que horror. Dizendo o seguinte: às vezes as pérolas ficam nas pequenas frases, né? E um dos grandes navegadores holandeses do século XV, Sir William Temple, ele dizia o seguinte: sem confiança ninguém negocia. Se você compra qualquer coisa em qualquer lugar, é porque você tem uma expectativa de que aquela coisa tem uma finalidade, tem a função que você deseja. Por mínima que seja, você tem essa expectativa. Sem confiança, ninguém negocia. Na sociedade da informação em que vivemos, é extremamente justo que o contrato seja justo, não pelo fato dos consumidores procurarem se informar sobre os produtos, mas também e principalmente para que os fornecedores informem devidamente a esses consumidores e supram as suas expectativas de confiança. Eu agradeço mais uma vez o convite que me foi formulado e agradeço a paciência de vocês. Muito obrigado.